Brasil participa de cúpula do Mercosul no primeiro dia de presidência do Brasil da organização e fala sobre uma série de temas polêmicos, como, por exemplo, a volta da Venezuela do bloco, lembrando que ela está suspensa por não respeitar a democracia e os direitos humanos, a visita do Lula a Daniel Ortega, acusado de ser um ditador, e ele vai fazer a visita a pedido do Papa, e também temas polêmicos sobre o futuro do bloco, como, por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia e a desdolarização do Mercosul. Vai lembrar que ele promete ser o Mercosul agora com uma união da América Latina como há muito tempo não se via. Jenin, que na verdade, Jenin, que é um campo de refugiados ao norte da Cisjordânia, recebeu um ataque de Israel recentemente e agora o Hamas faz um atentado no território israelense que deixa 8 feridos. A gente tem relatos de pessoas em Jenin, no campo de refugiados da Cisjordânia, que falavam que no passado existiam dezenas de pessoas armadas. Hoje, pela falta de escape e vendo a luta como a única razão, o único meio de sobrevivência, já falamos em centenas de armados contra o Estado de Israel. Israel está enclausurado por inimigos geopolíticos. E para finalizar, mas não menos importante, vamos comentar um pouquinho também sobre a reunião da OASX, Organização para a Cooperação de Xangai, uma organização política, econômica e também militar, que teve a presença do Putin e de países importantes, como Índia e China, por exemplo. Putin deu uma série de explanações e garantiu que a Ucrânia está passando vergonha no conflito, falou de 180 mil militares na frente de batalha e, inclusive, temos um novo membro na organização, para desespero de Israel e desespero dos Estados Unidos. Irã. O Irã está na OASX e corrobora essa união do Oriente contra o Ocidente. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, e caso queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, é muito baratinho, pessoal, resumos mensais e temas semanais muito aprofundados, link na descrição que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E claro, se quiser contribuir financeiramente aqui para o canal, seja membro, que isso ajuda demais o nosso projeto. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Hoje foi um dia de notícias relevantes, de notícias importantes, e eu diria que talvez para a América do Sul, a principal notícia é que o Brasil, falei para vocês no vídeo de ontem, vai ter um segundo semestre agitado na geopolítica internacional. Assumimos a cadeira de presidência do G20, presidência do Conselho de Segurança da ONU, iríamos assumir a cadeira de presidente dos BRICS, mas a gente aceitou passar esse posto para a Rússia. Acho que também a gente não quis se comprometer muito, com os temas polêmicos que os BRICS devem ter no futuro próximo, mas também assumimos a cadeira de presidência do Mercosul. E é um bloco, galera, não vou falar novamente, porque gravei o vídeo ontem, tá? Todo especial ali falando para vocês quais são os principais desafios. A questão da tarifa externa comum, a tentativa do Uruguai e fechar o acordo de livre comércio com os chineses, as divergências políticas que existem entre esquerda e direita, não só no Mercosul, mas na América do Sul como um todo, tá? Então existem vários desafios. E o Lula, ele deu alguns pronunciamentos, sobre como vai ser essa tentativa de liderança brasileira. Falou que o acordo Mercosul-União Europeia é para ontem, só que, claro, tem que ser um acordo benéfico tanto para o Brasil como também para a União Europeia. Tá? Inclusive falou, galera, que existem outros acordos com o Vietnã, com a Indonésia, com o Canadá, com o Chile, que também tende a ter um aprofundamento das relações, talvez não um livre comércio, mas preferências, reduções de barreiras alfandegárias. No acordo Mercosul-União Europeia, falou que vai fazer de tudo para conseguir negociar, para fazer com que os europeus não coloquem fatores condicionantes a respeito do desmatamento e desrespeito a povos originários, porque a União Europeia, ela alega, Brasil, eu até queria assinar um acordo com você, mas eu não posso assinar um acordo com você, porque se eu começar a comprar produtos agrícolas brasileiros, eu vou estar incentivando o desmatamento da Amazônia, incentivando o desmatamento do Cerrado, o desrespeito a povos originários. Então, a gente vai fazer um acordo. Se você não respeitar essas pautas, a gente pode proteger a nossa economia dos seus produtos. Eu, Europa, não quero comprar produtos vindo de atividades eticamente não aceitáveis, vai? Só que é claro, pessoal, o Brasil coloca, é verdade, você, Europa, respeita muito, as demandas do Acordo de Paris. E fora que o Brasil já faz parte do Acordo de Paris. Então, o Brasil já sofreria sanções
caso não respeitasse os povos originários e também o aumento da taxa de desmatamento da Amazônia, do Cerrado e aumento das emissões de gás carbônico. Mas ele disse, né, que vai tentar correr para conseguir fechar esse acordo. E tocou em 2 temas polêmicos. Primeiro, hoje a Bolívia está em processo de adesão ao Mercosul, nem acho que seja tão polêmico, a tendência é que entre mesmo, tá? Mas temos a questão da Venezuela. A Venezuela, pessoal, ela foi suspensa em 2017 porque não respeitou o Tratado de Ushuaia, segundo os países membros, de respeitar a democracia e os direitos humanos, tá? Só que o contexto geopolítico era outro. A Venezuela, não que ela esteja bem hoje, claro, né? Mas na época estava ainda pior, pessoal. Momento de maior inflação, maior número de refugiados, miséria e tal. E, cara, o aperto econômico estava muito forte. E a América do Sul, inclusive o Brasil naquele momento, estava caminhando para um viés mais à direita. Primeiro com o Temer, depois com o Bolsonaro. Com divergências geopolíticas com a Venezuela. E o Brasil, querendo ou não, na época era o Maurício Macri também na Argentina, que também era um cara de direita, são as principais lideranças, né? Quem guia aí, quem coloca as rotas do Mercosul. E eles acabaram por suspender a Venezuela. Hoje o contexto é diferente. Cara, a Argentina está com o Alberto Fernandes. Mesmo que ele não vai concorrer à reeleição, nem a Cristina Kirchner vai concorrer à eleição, mas o seu ministro da Economia é um dos favoritos para ser o próximo presidente, entende? Então talvez a Argentina continue no rumo mais à esquerda. O Brasil, cara, também está com o governo Lula, né? Que deu algumas declarações polêmicas acerca o conceito de democracia ser um pouco relativo, falou que, na verdade, é uma questão de narrativa se a Venezuela é ou não um país democrático, então dá a entender, até pelas declarações que o Lula deu hoje, que a Venezuela vai voltar ao bloco. Disse, inclusive, né, que todos os problemas com democracia não se deve esconder, mas sim enfrentar. Que ele não conhece exatamente os pormenores da candidata da Venezuela que foi impedida de concorrer, mas que ele quer saber um pouco mais. Na prática, ele está falando, pessoal, da Maria Corina, que é a principal liderança das prévias que a oposição está fazendo, e ela está impedida de concorrer a cargos públicos pelos próximos 15 anos, porque o governo Maduro alega que ela aceitou Juan Guaidó como presidente, sendo que era um presidente ilegítimo, segundo o Nicolás Maduro, e que também porque ela apoiava as sanções dos Estados Unidos, ou seja, atentava contra o Estado venezuelano, tá? Então, assim, você fazer com que o principal opositor talvez não possa concorrer às eleições, é óbvio que isso vai ser mal visto pela comunidade internacional. O Lula falou que vai dar uma analisada, mas que a solução nunca é o isolamento. Inclusive, continuando, né, nessa premissa, falou do Daniel Ortega, que não faz parte do Mercosul e também não quer entrar, mas faz parte dessas lideranças da América Latina. E, cara, de fato, tá? Aí deixa um pouco de ser esquerda e direita, né? Pô, Gabriel Boric, por exemplo, é um presidente de esquerda que criticou, por exemplo, a ditadura, né, da Nicarágua, de Daniel Ortega. Mas o Lula, a mesma coisa, tá? Ele falou que ele não vai condenar as ações, porque você isolar pode aumentar o radicalismo. Então, na prática, você tem que integrar, só que colocar algumas condições para essa integração. Uma abertura econômica, uma transparência política, pelo menos nas palavras, é isso que o Brasil está demonstrando. Vai lembrar que recentemente o Lula ele foi para a Itália, visitou o Papa, né, no Vaticano, e segundo ele, um dos pedidos do Papa foi para tentar fazer o Daniel Ortega não perseguir mais os cristãos da Nicarágua, porque o Daniel Ortega considera que as lideranças cristãs da Nicarágua, elas agem muito mais de má fé para fazer propaganda política contra o seu governo do que para propagar a fé. Tá, segundo Daniel Ortega. E aí ele cassou, né, concessões de rádio, de televisão, proibiu celebrações cristãs. Então existe uma certa perseguição às lideranças cristãs, que em tese, vamos ver o que vai rolar, o Brasil vai tentar resolver com o Daniel Ortega, mas sem isolamento. E aí, galera, vocês acham que é uma boa tática essa? Deixa aí nos comentários, tá? Lembrando, pessoal, que a gente também teve algumas declarações acerca de alinhar as divergências. Por quê? Que nem eu falei, né? Pô, você pega hoje Paraguai e Uruguai, países mais à direita, uma direita mais liberal. Argentina e Brasil, países mais à esquerda, um pouco mais intervencionistas. O Mercosul, ele já chegou no seu ápice a ter, em 2011, 52 bilhões de dólares de trocas econômicas. Em 2022, isso caiu para 46 bilhões de dólares, tá? E o Brasil falou que ele quer exercer um papel de liderança para fazer com que a América Latina se integre novamente. O Brasil está virado em direção à América do Sul. Palavras do Lula, tá? E também falou sobre um ponto polêmico que é dessa moeda comum. A moeda comum já foi cogitada somente entre Brasil e Argentina, já foi cogitada entre os países dos BRICS e agora está sendo cogitada para o Mercosul, talvez no futuro
para a América do Sul como um todo, tá? Ou será que é tudo um grande plano? Os BRICS que vai fazer essa moeda comum e vai espalhar para outros países? Pode ser também, tá? Lembrando, pessoal, que moeda comum é diferente de moeda única. A moeda comum na qual o Brasil tem real, a Argentina tem dólar. Ao invés de eu negociar com a Argentina, aliás, a Argentina tem peso, ao invés de eu converter o real para dólar, negociar em dólar com os argentinos, não. A gente vai fazer a moeda comum, sei lá, o SUR, a moeda SUR. Então o Brasil vai pegar o seu real, vai converter em SUR e vender em SUR para a Argentina. Isso reduz as taxas e diminui a dependência frente aos Estados Unidos. Mas é claro, pessoal, precisa ter uma moeda que tenha uma alta aceitação internacional. Senão o Brasil começa a acumular muito dessa SUR, só que só consegue realizar trocas com os vizinhos da América do Sul. Por isso que eu já até emiti minha opinião, né? Professor, você é favorável a depender menos do dólar? Totalmente, tá? Não exatamente porque é contra os Estados Unidos, mas seria contra qualquer país que tem uma hegemonia de uma moeda, porque dá muito poder para esse país. Aplicar sanções, congelativos, então diversificar, pô, é super interessante. Mas tem que diversificar com moedas que sejam aceitas pela comunidade internacional. Então, se a gente fala de uma moeda comum dos BRICS, pô, isso me parece mais interessante. Uma moeda comum restrita aos países da América do Sul, com o Brasil mantendo um superávit dessa balança comercial e começando a acumular essa SUR, ou essa hipotética moeda, talvez não seja tão interessante assim, pelo menos no meu ponto de vista. Outro ponto, galera, que tá bem polêmico, eu até citei para vocês no vídeo de ontem, né? Que Israel fez a maior operação nos últimos 20 anos, que lembrando, pessoal, em 2002 teve até a chamada Batalha de Jenin, que foi visto como a pior, claro, mas fez uma das piores incursões em Jenin, que fica ali no território da Cisjordânia. É um campo de refugiados, estima-se mais ou menos 14 mil refugiados. Desde a Guerra de Formação de Israel, 47 e 48, alguns palestinos perseguidos pelo Estado israelense ou que saíram das suas terras pelo domínio dos judeus da terra da Palestina e a formação do Estado de Israel, eles formaram esse campo de refugiado na Cisjordânia. Lembrando, pessoal, que na Cisjordânia hoje, na Palestina, qual que é a situação? Faixa de Gaza, relativamente independente, com o domínio do Hamas. Claro, não é reconhecido internacionalmente, sofre uma série de sanções, bloqueios econômicos. Israel é um Estado autônomo, é um Estado reconhecido pelos outros países e é o território dos judeus, dos hebreus. Já a Cisjordânia é um pouco mais complexo, porque é um território de maioria árabe, só que quem domina aquelas áreas são os judeus, é Israel, desde a Guerra de 67, desde a Guerra dos 6 Dias. Então, quem controla é Israel, mas deixa os árabes, os palestinos, ocuparem. Pois bem, só que recentemente, com essa postura um pouco mais beligerante do governo israelense, foram construídos uma série de assentamentos. Uma série de colonos foram morar, colonos judeus, no território da Cisjordânia. Só nas últimas 2 semanas, mais de 5 mil assentamentos foram autorizados. E aí, o povo da Cisjordânia vê isso como uma opressão. Ou seja, não adianta, Israel não é condenado, segundo os palestinos, tá? Não é condenado pela comunidade internacional, fica construindo assentamentos. Então, mesmo na Cisjordânia, que é um território um pouco mais pacífico, a gente começou a ter um fortalecimento da Jihad Islâmica, do Hamas. Israel fez essa incursão, por exemplo, em Jenin, para atentar contra o que eles chamam de terror, né, do Hamas e da Jihad Islâmica, que existem nessas posições. Inclusive, Israel fala que o Irã é que financia esses grupos locais. Só que, claro, tem um monte de civil, não é um território grande, é um monte civil, um campo de refugiados, tá? E aí você tem ali crianças morrendo, adolescentes morrendo, ataques acontecendo. Pra vocês terem uma noção, pessoal, só nos últimos ataques, a gente fala de um território de 14 mil pessoas, né? De 3 a 4 mil pessoas saíram de lá. A gente tá falando de 1/3 da população que saiu por conta do ataque de Israel, entende? Então tem até um repórter da BBC, cara, que fez uma matéria bem interessante, relatando que ele tá lá nos últimos 2 anos, né? Que assim, há 2 anos, ele via dezenas de combatentes armados. Hoje, com o povo da Cisjordânia não vendo uma saída para a formação de um Estado palestino, um respeito de Israel, para a não construção de assentamentos, você vê centenas de pessoas armadas. Então, a luta armada, ela acaba sendo, segundo a população que ele vive, a única forma de lutar contra o Estado de Israel, tá? Inclusive, uma fala, né, que ele pegou foi que assim, 50 anos que Israel ocupa e a comunidade internacional não fez nada. Inclusive, eles cortaram nossa água encanada e o nosso esgoto. Então, a única forma da gente conseguir sair dessa situação é lutando, tá? Israel garante
que é para todos os palestinos ficarem em casa, que eles só estão atuando contra os militantes, mas é fato que a situação ela está cada vez mais tensa. Lembrando que o Irã vê com ótimos olhos essa situação, porque quanto mais instabilidade dos palestinos, mais militantes, o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica e outros grupos palestinos contrários a Israel, ganham força. Irã tem interesse na destruição do Estado de Israel, então é ótimo que, de fato, essa confusão aconteça. Somado a isso, instabilidades políticas internas em Israel, tá tensa a situação, hein, pessoal? Então eu fiz aqui um resuminho para vocês do que de fato está acontecendo. Inclusive hoje, um palestino, ele pegou um carro e foi em direção ao território de Israel, matando não, mas ferindo 8 pessoas. No final das contas, o cara que estava andando ali, né? Um pedestre que estava andando, ele estava armado e ele acabou matando esse palestino que estava ferindo, atropelando as outras pessoas. Situação muito tensa em Jenin. E para finalizar, galera, mas não menos importante, falar da reunião da OCX, a Organização para a Cooperação de Xangai. É uma organização que ela tem intuitos econômicos, políticos, infraestruturais e também militares, e que ela conta hoje, né, com 8 membros, sendo que o Irã vai ser o 9º. E, inclusive, a Rússia está desesperada para fazer com que Belarus, de Alexander Lukashenko, seja o 10º membro dessa organização. Por enquanto, ele é um membro observador, não é um membro pleno, tá? Mas deve entrar, claro, no futuro próximo. O Putin é a primeira reunião multilateral que ele participou desde os acontecimentos relacionados ao grupo Wagner, o motim causado ali pelo Prigozhin e tal, né? E algumas coisas foram faladas na reunião. Primeiro que ele falou, tá? Que ele confiscou 10 bilhões de rublos, que equivale mais ou menos a 111 milhões de dólares do Prigozhin. Então, contratos, né, de fornecimento de alimentos para o exército, para o setor público, porque o Prigozhin, mais do que liderança do grupo Wagner, ele é um oligarca que fornecia alimentos para o setor público da Rússia, era um empresário aliado do Putin, então convenhamos, né, para o Putin dar para ele a liderança do principal grupo mercenário da Rússia, é porque o cara não é qualquer um, né, na hierarquia aí de amizades, ou pelo menos que ele considerava, né, como amizades da Rússia. Cancelou os contratos e congelou alguns ativos. As estimativas indicam que nos últimos 5 anos o Prigozhin tenha levado, tanto com financiamento da Rússia para o exército do grupo Wagner, como também de vendas que a sua empresa de alimentação fez para o setor público da Rússia, 10 bilhões de dólares. Valor bastante importante, tá? Ele falou, galera, que a ofensiva da Ucrânia está sendo, de fato, um grande fracasso, mesmo que a Rússia esteja enfrentando um ocidente coletivo. Ele falou ocidente coletivo como a OTAN, né? Ou seja, a Rússia não está enfrentando somente a Ucrânia, mas está enfrentando a Ucrânia, a Alemanha, a Itália, Estados Unidos e todos os membros da OTAN que ajudam o território ucraniano. E mesmo a Ucrânia, ela falou, tá, que o Putin ele ficou um pouco mais esperto para essa contraofensiva e já mandou 180 mil soldados para as frentes de batalha. Professor, esse número é real? Não sei. É o serviço de inteligência da Ucrânia falando, tá? Não sabemos. E ele falou que depois da guerra da Ucrânia, lembrando que ele estava numa reunião da OCX, com presença de China e Índia, e outras lideranças também, da Ásia Central principalmente, e o Irã também recém-ingresso, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre a entrada do Irã. Mas falou, né, sobre uma série de coisas para países que são liderança desse leste europeu, né, dessa oposição ao Ocidente, falou que depois da derrota certa dos ucranianos, emergirá uma novíssima ordem mundial, controlada, ou pelo menos disputada, não só pelo G7, mas também pelos países emergentes, tá? E também, galera, falou que tiveram alguns ataques terror, né, que a Ucrânia fez no território de Moscou. Inclusive, 5 drones foram captados e agradeceu a ajuda que alguns países locais da OCX, como por exemplo a Índia e a China, forneceram após o motim do grupo Wagner, mostrando que além de uma união interna da Rússia, também existe uma união externa dos países do Oriente, dos países emergentes. Para piorar a situação tanto para Israel como para os Estados Unidos, o Irã, galera, depois de 2 anos do primeiro pedido, segundo a Rússia, tá? Conseguiu ali juntar todas as documentações, tudo tal, beleza, e está também entrando para a OCX. E eu acho que a data que foi escolhido para isso, não sei se foi aleatório, se não foi, mas é muito sintomático, né? A gente está falando hoje do dia 4 de julho. Galera, a independência dos Estados Unidos. Ter o Irã
confirmando, se alinhando a China e a Rússia em mais uma organização multilateral, pô, galera, isso é muito sintomático, tá? O Irã é considerado um país sancionado, etc, tal, até mesmo terror, né? Enfim, por parte dos Estados Unidos. Então é óbvio que isso é muito sintomático. O Irã, ele falou, galera, que a segurança, a soberania e o desenvolvimento econômico sustentável estão cada vez mais fortes agora com a participação do Irã nessa organização e, inclusive, falou também, novamente, sobre o fim da hegemonia do dólar. A OCX é outra organização que também fala de uma desdolarização das suas relações econômicas. E talvez, claro, né, ainda mais com a China participando, o yuan como a moeda principal. Lembrando, pessoal, que para a Rússia é super importante a participação do Irã. Por quê? Existe uma tentativa dos russos, não só dos russos, né? Mas dos países ali da região, de formar um chamado corredor norte-sul, para fazer com que a Rússia consiga exportar e escoar seus produtos em direção a outros territórios, principalmente em direção ao sul. E o Irã é um país geoestrategicamente muito importante nesse quesito. O Iraque anunciou investimentos chineses em ferrovias, rodovias, e agora com a presença do Irã nessa organização, isso pode facilitar o futuro comércio e escoamento de produtos também da Rússia, para depender cada vez menos da Europa e cada vez mais tanto da Ásia Central como também do leste asiático. Vale lembrar que na OCX existem outros países da Ásia Central. Ali é um ponto de disputa, hein, galera? É uma região estratégica para futuras rotas, né, da nova rota da seda e tal, e é um bolsão de combustíveis fósseis, principalmente gás natural. Eu sempre falo para vocês, ó, ali, antiga União Soviética, a Rússia quer manter áreas de influência. A China tem interesses tanto nos combustíveis como também na posição geográfica. É uma disputa entre Rússia e China. Professor, quer dizer então que os dois são amigos? São, no momento. Mas pode ver, galera, que no futuro isso vai dar problema, hein? Já tô avisando vocês, tá? Então, assim, mostra, né, essa união do Irã, essa união do leste europeu, do mundo oriental contra, ou pelo menos tentando se fazer um novo polo de poder em relação ao Ocidente. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Pô, se vocês curtiram o vídeo então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.